Saudações tricolores, esse é o Panorama Especial. Estamos aqui com Paulo Roberto Andel e Paulo Tiburcio, dois cracassos já da equipe do Panorama, e vamos debater um pouquinho sobre as perspectivas para 2016. O ano começou tumultuado e a gente vai falar sobre o que vai acontecer nos próximos meses, o que esperamos acontecer nos próximos meses. Paulo. Tem bola de cristal aí para prever o futuro? Não tem como fazer isso, não. O que nós esperamos? Saudações tricolores a toda a turma que acompanha, prestigia o Panorama, enfim. Olha, Lúcio, o que a gente espera como torcedor é sempre vitória, perspectiva, sucesso, possibilidade de conquistar títulos e tal. É claro que o ano, por mais que ele tenha começado de uma maneira estapafúrdia, a gente ainda está no começo e pode retificar esse ano. O problema que eu vejo não é exatamente pelo fato de você trocar um treinador ou trocar diretores e refazer uma comissão técnica, por exemplo. Eu acho que o Fluminense sofre de um problema crônico já há alguns anos, que vem sendo repetido. Então, mais uma vez, nós vamos ter esse problema da mudança de treinador. Quando eu penso que o Fluminense, de tempos para cá, o que ele sofre é um problema de mentalidade, não é um problema propriamente de treinador. E assim, aí você vai poder me perguntar, pô, o que você acha desses treinadores que passaram pelo Fluminense? Você os contrataria? Eu falei, não, eu apoiei o Cristóvão. Os outros não passariam nem na porta. Mas aconteceram ou critérios técnicos, ou scout, ou diabo a quatro, que essas pessoas foram contratadas para trabalhar no Fluminense e não deu resultado, porque eu acho que o Fluminense tem problemas, muitos problemas, além do que propriamente a questão do treinador. É isso, falei muito? Se não falei, Tiba. Tranquilo. Tiba. Assim, é um ano que está começando, não acho que está tudo perdido. Agora, tem problemas que existem, como o próprio Paulo falou, mas eu acho que esses problemas não vão acabar até o final do ano, mesmo porque a gente está no ano político. Então, o que me preocupa, na verdade, é isso. Então, dentro desse cenário, o que eu, como se eu fosse um novo técnico, o que eu faria? Eu faria o básico. Existe uma restrição que eu acho que essa restrição não vai ser mudada até o final do ano, que é a titularidade do Fred. O Fred, eu vou usar aqui um termo, vocês me desculpem, mas ele é praticamente insaível do time. Tá? Nenhum técnico, independente de como ele esteja jogando... Só uma interrupção breve. O que você está dizendo é o seguinte, para que as pessoas entendam, ninguém está falando aqui para o Fred virar reserva do Fluminense. Não, de maneira alguma. O que está sendo questionado é se... um jogador pode ser sacado do time em uma determinada oportunidade. Exatamente, é você não ter outra opção de jogada. Sim. Com ele fora, por exemplo. Você tem um time, por exemplo, você tem um time que você tem dois bons marcadores que vão estar colados no Fred. De repente tira ele e coloca um jogador com mais velocidade, um jogador que se movimente mais. É nisso que eu estou falando. Então, primeiro, mas eu acho que isso não vai mudar. Eu acho que isso vai continuar. Então, o que eu faria? Eu faria o básico. Eu jogaria com 2 volantes. Não tem jeito como correr. Não dá para sacrificar o Gustavo Scarpa colocando ele na lateral esquerda. Ele tem que ser um jogador que vai jogar no meio de campo, porque ele é um dos melhores jogadores que tem. É engraçado que nesse último jogo ele ficava indo e voltando que nem um desesperado. A única bola boa contra o Botafogo, perdão. A única bola boa que ele pegou, ele conseguiu jogar se eu não me engano, para o Oswaldo, que quase conseguiu chegar na bola. Então ele é um jogador que tem capacidade, então ele tem que jogar no meio. E por último, tem 3 jogadores que são bons jogadores, mas que no time do Fluminense não tem como jogar juntos, que é o Fred, o Diego Souza e o Cícero. Então ele tem que conseguir trabalhar o meio de campo sacando um desses jogadores. Paulo, ano eleitoral atrapalha o time em campo? Olha, não deveria. Tá? Não deveria. Eu acho que essa questão deveria ser... O Fluminense já sofre há muito tempo com essa questão... da política do clube, e em parte sofre nos últimos anos, até porque existe uma dificuldade de rigidez de diálogo da situação com a oposição. Não deveria de forma alguma. Agora, a primeira coisa que tem acontecido tem dado reflexo, e a própria situação que o Fluminense viveu recentemente com a saída do seu vice-presidente de futebol. Não fui eu quem disse, foi o próprio presidente do clube, de que as funções estavam sendo acumuladas ali. Havia uma espécie de atravessamento entre a questão da atuação na dirigência com a questão política. Quer dizer, é complicado porque a gente sabe como é que funciona isso. Isso acontece em todos os clubes, não é só o caso do Fluminense. Agora eu gostaria de ver um Fluminense
mais as pessoas não são obrigadas nem a serem amigas, mas precisavam pelo menos ter respeito, respeito ao passado, respeito ao presente, a perspectiva de construir um Fluminense melhor, um Fluminense mais digno, e sair de uma pasmaceira que vocês gravaram no programa do Panorama Nikit, vocês falaram sobre isso, que os torcedores do Fluminense têm uma massa de torcedores que já está de saco cheio de ver o que está acontecendo, porque não se trata de ficar 3 anos sem título, gente. Quando o Fluminense ficou de 1986 a 94 sem títulos, o Fluminense teve times modestos, o Fluminense tinha pouquíssimo dinheiro em caixa. Agora, aconteceu, mas o Fluminense em nenhum momento deixou de disputar título. Inclusive foi garfado no final de Copa do Brasil de 1992, Campeonato Carioca de 1991, Campeonato Carioca de 1993, disputou as semifinais do Campeonato Brasileiro de 1988, ou seja, mesmo com recursos econômicos curtos e com limitações esportivas, o Fluminense continua sendo um grande competidor. Eu acho que a torcida quer ver isso, quer ver competição. Agora, para ter competição, você tem que arrumar a casa. Numa casa desarrumada, é claro que todos os reflexos acabam batendo no futebol, porque é o carro-chefe do clube, é o carro-chefe da torcida, e a gente já sabia que 2016 seria um ano complicado. Primeiro, pela crise mundial econômica. Segundo, porque já tem um problema desde o ano passado, que é a questão do patrocinador que não paga o clube corretamente. E terceiro, porque a gente já sabia que tinha essa questão essa questão eleitoral que acaba sempre afligindo o campo. E para piorar, o Fluminense ficou sem mando de campo praticamente, né? Ele vai jogar um ano como visitante. Não que Volta Redonda não seja legal, porque é um excelente estádio. Agora, o grosso da torcida é do Maracanã e vai ficar longe do clube, pelo menos na temporada de 2016. Tiba, o elenco é ruim, foi mal montado? Não, eu não acho que o elenco é ruim, não. Inclusive, eu acho que o elenco atual é melhor do que o que terminou. A gente teve boas contratações. Bem melhor. O Diego Souza, eu acho que foi uma grande contratação. A gente teve o Richarlison, que foi uma grande contratação, mas infelizmente está machucado, não está podendo jogar, mas acho que quando ele se recuperar, o time do Fluminense vai melhorar muito. Nós temos alguns garotos aí que estão vindo bem, tem o Scarpa, então acho que o elenco está bom. O problema não é o elenco, o problema é você ter um técnico que consiga, dentro de todas as restrições que existem no Fluminense, tanto a questão política quanto questões de interesses lá internos, o técnico que consiga montar um bom time com o elenco que tem. O elenco é bom, eu acho que é bom. Os Jogos Olímpicos 2016, a gente ficou sabendo que seria sede em 2009, se não me engano. E todo mundo sabia que a gente ia ficar sem estádio. Maracanã e Engenhão ia ser entregues ao COB, ou COI, para os Jogos Olímpicos. O Fluminense não se mobilizou para ter uma oportunidade de ou reformar a ilha, ou enfim, por que o Fluminense está sem casa agora, Paulo? Exatamente pelo que você disse, porque não teve planejamento para isso, né? Era óbvio, era natural. Quando esse anúncio, quando você fala de 2009, né, o Fluminense era um desgoverno. Não é que a gente sabe que tem problemas, inúmeros problemas na gestão atual. Agora, também não vamos dizer que só ela é problemática, porque naquela época já tinha um monte de problemas, um monte de desorganizações, e a coisa foi sendo empurrada. Depois a gente vê. O Fluminense acaba sendo atingido por um problema que acaba repercutindo em boa parte dos grandes clubes brasileiros. A televisão me paga, eu não tenho que me preocupar muito com isso. Se a televisão está pagando e tiver um público onde eu vou jogar, é o que basta. Só que tem toda uma questão nisso, né? A aproximação com os jovens torcedores, a presença de crianças, a fidelização dos torcedores. Tem o caso do sócio futebol, né? Que acabou ficando inviabilizado, porque o cara, a principal razão para o cara ser sócio é a questão de você poder frequentar os estádios, no caso do sócio futebol. E aí você acaba tendo um problema de afastamento de público, até de perda de sócio. O Laranjeira seria uma opção viável? Não tem como. Não tem como, porque ali tem destrataram tanto o palco do nascimento, o berço do nascimento da seleção brasileira, o berço do nascimento do futebol brasileiro foi tão maltratado, foi tão vilipendiado, e também, repito, não por essa gestão, por todas as outras anteriores, que hoje não há condição técnica de fazer jogo ali, o que é uma pena, porque se as arquibancadas tivessem as estruturas devidas, dava até para ajeitar, para fazer essas partidas menores contra os times modestos do Campeonato Carioca, uma partida contra o Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil,
mas infelizmente não vai ter como. O Fluminense vai jogar em Volta Redonda em 2016, Macaé vai ficar rodando. Estão falando em Edson Passos. Parece que o Fluminense está vendo lá, parece que era só o Fluminense reformar o gramado, ele jogaria o Campeonato Brasileiro inteiro em Edson Passos. É melhor do que Macaé ou Volta Redonda? Acredito que sim, porque a torcida que estava acostumada a ir no estádio no Rio poderia, né, no caso, ir para Edson Passos. Acho que a quantidade de torcedores seria bem maior. Em Volta Redonda também existe um público fiel lá, mas não é um estádio que ajuda a pressionar, não enche como se fosse respeitando os torcedores de Volta Redonda, inclusive nós somos de lá, mas existe uma tradição que a torcida do Rio é que empurra o time, que é o que faz a pressão maior. Então Edson Passos seria uma boa opção, sim, eu acredito que seja. O América está jogando lá, né? Só que o gramado não está bom. Eu queria completar, eu acho que o Tibo falou bem sobre Edson Passos, mas eu penso que ia dar certo isso para jogos domingo à tarde. Porque botar lá jogo domingo 6h30, quarta-feira 10 da noite... Não, quarta-feira eu acredito que sim. Aliás, esse horário está inviabilizando o futebol brasileiro, né? Agora vamos falar do projeto que o Paulo Andel e o Rodrigo Barros estão fazendo em benefício do Serguei, que está passando por dificuldades. Enfim, o Paulo pode falar um pouquinho melhor sobre esse projeto. É uma coisa simples, pessoal. Serguei, uma das legendas do rock brasileiro, né? O homem mais psicodélico do Brasil em todos os tempos. Serguei é um tricolorzaço, primeiro grande roqueiro brasileiro, com 82 anos. Está passando por uma questão de dificuldades econômicas já há algum tempo. Ele reside na cidade de Saquarema. E aí, por iniciativa do nosso querido Rodrigo Barros, o Rodo, que toca o portal Pode Arroz e atualmente também é colunista do Panorama Tricolor, ele me pediu sugestões sobre o que a gente poderia fazer para tentar arrecadar fundos. Eu falei, olha só, Rodo, eu sou pobre, né? Eu não tenho cargos por aí, então o que eu posso ajudar é trabalhando. O que sai da gente fazer um livro e tal? Então surgiu a ideia da gente fazer um crowdfunding para tentar levantar uma grana que não é longa, é um total de 10 mil reais, não vai resolver a vida de ninguém, mas atualmente o Serguei recebe R$ 1.200 da Prefeitura de Saquarema, então é quase o total de 10 meses, né? 10 meses de salário dele da Prefeitura equivalem a 12 mil reais, então já seria um gás. Também já tem uma ideia de tentar fazer um show com o Serguei também, no Cine Joy em Copacabana, uma coisa que está sendo articulada, enfim. Tem várias perspectivas, mas a ideia é ajudar e deixando bem claro, a gente está fazendo isso voluntariamente, enfim, os autores não vão ter remuneração, a remuneração toda é para pagar a impressão dos livros e para fazer a doação ao Serguei. É isso, vocês vão ver divulgado nas redes sociais, vão saber do crowdfunding, vai estar um endereço. Quem quiser ajudar, claro que não é só ajudar, você vai receber um livro excepcional com a história do Serguei, com, enfim, passagens curiosíssimas. Ele é uma figuraça. Inclusive o Serguei me pegou no colo, eu posso contar essa história, né? Mais uma história para o livro. Pois fui pego por 3 grandes personalidades do Brasil no colo. Eu tinha 1, 2 anos de idade, minha mãe, acho que os adultos me adoravam. Serguei, Cláudio Bornai e Sérgio Brito. Então o Serguei é a lenda viva que sobrou para contar a história. Felizmente ainda vai ficar muito tempo aí. É isso. Esse foi o Panorama. Paulo, suas últimas palavras. O último é só hoje, né? Não, desse programa, que fica claro. Ninguém está com pressa. Pois mandar um abraço pro nosso querido Beto Melo. Ô Mário Melo, você disse que o Pavão estava eleito, Mário Melo. Tiba. Bom, grande abraço aí para a torcida tricolor. Um beijo especial para minha esposa. E vamos em frente aí, vamos ver como é que vai ser o ano. E ganha do Friburguense, pelo amor de Deus. Com certeza. Esse foi o Panorama Especial. Aquele abraço.